Oi, Mi, desculpa o atraso. Tranquilo, Carol, seja muito bem-vinda. Carol, Sol, Su, Elza, Amanda, Mi, Mari, Fer, Josi, Fer de novo. Temos duas Fer, gente. Sejam todas muito, muito, muito bem-vindas à nossa roda. Eu gostaria que a gente se sentisse exatamente assim, tá bom? Sentadas em roda, uma roda feminina, uma roda de mulheres reais, que estão aqui para compartilhar não só os desafios do palco, né, da gente assumir os nossos palcos da vida, sejam eles no digital, sejam eles no presencial, mas também para falar de bastidores, né, para aquela parte que não é tão instagramável, que nem sempre a gente tem um lugar seguro, né, para compartilhar o que está acontecendo. Então, quero que a gente se sinta sentadas em roda, como se a gente estivesse tomando um café juntas, almoçando juntas e compartilhando, né, os desafios de ser quem somos e de viver o que vivemos. Tá? Então, o nosso objetivo aqui hoje é, de fato, que a gente possa vivenciar essa jornada juntas desse espaço, tá bom? Esse é o maior objetivo do nosso encontro de hoje. Antes de eu entrar especificamente, gente, nos detalhes da mentoria, de como vai acontecer, etc e tal, eu quero trazer um contexto sobre comunicação e a gente fazer um primeiro exercício juntas, tá bom? Para que vocês possam sair daqui, já nesse primeiro momento, com um diagnóstico do que pode estar por detrás do porquê a gente está dando play nessa mentoria dia 3 de junho e não no dia 3 de janeiro. Sabe assim? Por que a gente está começando no capítulo 6 de 12, né? E não no capítulo 1 de 12? E isso tem um porquê, e não só 6 de 12 no sentido de 2026, mas também nesse momento da nossa vida. Eu acredito que ninguém está aqui por acaso. E é esse que não é por acaso que a gente vai partilhar aqui, nesse primeiro momento, tá bom? Então, eu quero trazer uma contextualização sobre comunicação e sobre esse por detrás primeiro, tá bem? Deixa eu compartilhar aqui os slides para a gente falar sobre esse movimento. Todas estão vendo? Primeiro ponto que eu quero que vocês tomem ciência e consciência, né? Já peguem aí papel e caneta, quem não pegou, para a gente ir acompanhando. Quem está só ouvindo, né, tá lavando essa loucinha, presta parte, que essa parte é uma parte bem importante para você compreender os próximos capítulos. Quando a gente fala sobre comunicação, nós precisamos compreender que comunicação não é só rede social. E esse é um grande desafio hoje que eu tenho de desmistificar esse processo. E o primeiro ponto que eu quero que vocês compreendam é que existe uma grande diferença entre três palavras aqui, que eu quero que vocês levem para a vida de vocês. Existe uma grande diferença entre comunicação, marketing e vendas. Existe uma grande diferença entre essas três grandes áreas. Mi, elas se conversam? Sim, ok? Porém, uma coisa é totalmente diferente da outra. E eu quero fazer uma enquete antes da gente começar aqui. Quem se interessou pelo tema porque está com dificuldade de vender? Fer, Josi, perfeito. Quem aqui se interessou pela mentoria, pelo tema, porque tem dificuldade de fazer marketing? Su, Mari. E quem aqui tem dificuldade em se comunicar? Pegar microfone, Mi, Amanda.
Perfeito. Percebe que nós temos mulheres que se interessam pelo tema por nuances diferentes? E o primeiro ponto que eu quero que vocês compreendam é que a nossa comunicação externa, com o outro no palco, sabe, nos canais de comunicação, ela é fruto de uma comunicação, primeiro, interna. Os maiores ruídos de comunicação da porta para fora tem a ver com como a gente está da porta para dentro. Quando eu não tenho clareza ao passar uma mensagem, e é isso que a comunicação é, né? A nossa definição, gente, de comunicação, ela é sobre passar uma mensagem. Se a gente fosse pegar o dicionário, o significado da palavra comunicação significa o ato de transmitir, receber e compreender uma mensagem entre uma, duas ou mais pessoas. Então, comunicação está atrelado ao fato de eu saber transmitir, de eu saber receber e compreender uma mensagem. E a comunicação, ela acontece de diferentes formas. Ela acontece da forma verbal, que é quando eu falo ou eu escrevo. Ela acontece de uma forma não verbal, através dos gestos, das expressões, da postura e dos sinais, por exemplo, como esse slide. E ela acontece de forma visual, através de símbolos, gráficos e elementos visuais. Ou seja, para que a tua mensagem chegue, qualquer que seja ela, nós lidamos com essas três variáveis: verbal, não verbal e visual. É por isso que existe, por exemplo, a expressão: eu tô comendo essa vitrine com os olhos. Já ouviram isso? Eu comi esse prato com os olhos. Por que a gente consegue comer com os olhos? Porque a gente consegue compreender aquela mensagem vendo. Tem também aquele outro jargão, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E daí a fotografia, ela nos revela muito isso, certo? Você tá ali, vê uma foto, e aquilo por si só passa uma mensagem. Fez sentido? Ou seja, se eu parar aqui de compartilhar a tela e eu olhar para cada uma de vocês, e vocês estão vendo aqui, né, esse mar de mulher bonita, o simples fato de vocês estarem, né, com as câmeras abertas, quem estão, ou estarem com as câmeras fechadas, quem também está, mas está ali com a fotinho, eu consigo ter uma ideia da mensagem que cada uma de vocês quer passar. A diferença entre quem está com a câmera fechada de quem está com a câmera aberta é que essa imagem se movimenta. Então, tem gente que balança a cabeça. Faz assim, sorri, que nem a Mari está sorrindo agora. E daí vem para a linguagem não verbal. Então, eu consigo ter um outro elemento de informação sobre a mensagem que está sendo passada. Agora, o verbal só vai existir a partir do momento que vocês ou escreverem no chat ou abrirem o microfone para falar comigo. Por enquanto, quem está usando as três linguagens sou eu, certo? Vocês estão me vendo, vocês estão me ouvindo e percebendo quanto que eu mexo com a mão, né? Porque pensa na pessoa que mexe. Pensa na pessoa que fala com as mãos, né? Eu sou bem expressiva, sou uma pessoa que não consegue ser muito contida. Adoraria ser blasé, sabe aquelas pessoas que são blasé, que conseguem, sabe? Fazer aquele poker face e ficar plena. Acho bonito, mas não sei.
Acho bonito, mas não sei, não é muito meu perfil, não. Eu sou mais expansiva, né? Então eu falo bastante, me movimento bastante, tenho muitas expressões. Por isso, inclusive, que eu fui estudar muito sobre comunicação. Porque muitas das vezes se expressar em excesso, na linguagem não verbal, era inclusive denunciar coisas que eu não gostaria. No meu início de carreira, eu perdi muita credibilidade pelo meu excesso. Talvez quem aqui tem um perfil mais tímido ou um temperamento mais contido, também tenha sofrido isso pela outra polaridade, certo? Por não ter colocado a voz. Eu falo que eu sempre pequei por falar demais, por expressar demais, por fazer muitas microexpressões em excesso, inclusive quando não gostava, de não conseguir ser neutra. Eu fui dosar minha comunicação para diminuir o volume, equalizar os sinais. Então, eu tinha excesso de estampa, excesso de tonalidade vocal, excesso de velocidade, excesso de palavras, e o excesso também gera ruído. Porque o silêncio, gente, faz parte. Os espaços em branco numa arte fazem parte. E eu fui aprender que isso poderia me trazer, inclusive, muito mais autoridade do que só sair falando. E daí foi quando eu fui compreender o que significava posicionamento. Que, inclusive, trazer um posicionamento é muito mais sobre não do que sobre sim. Vocês sabiam? Guardem esta frase. Essa frase me atravessou num dos meus primeiros treinamentos, lá de 2015. Liamar Fernandes, que é uma grande player, ela era gestora de RH do Grupo Pão de Açúcar, foi minha treinadora lá em 2015. Ela virou para mim e me disse a seguinte frase que eu quero compartilhar com vocês. O seu sim só vai ter valor quando o teu não tiver o dobro de valor. O seu sim só vai ter valor quando o teu não tiver o dobro de valor. E foi a hora que eu tive que parar para pensar que realmente se eu tivesse sempre 100% disponível, dando sim, sim, amém, 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 não teria valor esse sim. E daí eu fui aprender a importância do não, a importância do silêncio, a importância de não estar 100% disponível o tempo todo, de aprender a priorizar, a me priorizar, e daí sim criar uma nova posição. Falo sim, Lide. Para que o seu sim tenha valor, o seu não precisa ter o dobro de valor. Perfeito, perfeito. Fez sentido, gente? E esse vai ser um exercício que a gente vai ter aqui. A gente vai ter o exercício de compreender que para que a minha voz tenha valor, o meu silêncio precisa ter valor. O meu ato de respirar antes de precisa ter valor. O eu escolher aonde eu sento e aonde eu não sento. O que eu faço e o que eu não faço. Com quem eu ando, com quem eu não ando. Com quem eu me associo, com quem eu não me associo. E não é sobre exclusão, é sobre posicionamento. Não é sobre exclusão, é sobre posicionamento. Percebem isso? E nós vamos compreender com o exercício de agora o porquê talvez esse não seja um grande desafio. E daí fica muito mais complexo eu dizer sim para a minha real mensagem, para o que eu quero trazer para o mundo, para eu alinhar essa comunicação, entende?
Fez sentido? Então, comunicação compõe-se dessas três variáveis. E nós vamos estudar ao longo da mentoria todos esses elementos. Nós vamos ter uma aula específica sobre os elementos da comunicação. Porque para que esse ciclo, esse processo de eu transmitir, receber e compreender uma mensagem, seja porque eu estou fazendo uma reunião, um treinamento, uma palestra, um vídeo, um conteúdo, vou precisar compreender que existe um emissor, que é quem emite a mensagem, quem tem posse dessa informação. Existe o próprio conteúdo da mensagem, e daí nós vamos aprender uma técnica chamada copy e outra chamada storytelling, porque nós, seres humanos, aprendemos através das histórias. Storytelling é o ato de contar história. Ou causo, né, que a gente fala aqui no interior. Ah, deixa eu te contar um causo. E daí eu falo que não existe mestre melhor para nos ensinar isso do que Jesus, certo? Ele contou toda a tua mensagem, que transpassa 2000 anos através de parábolas. E eu brinco que é para que uma ameba como eu entenda, sabe assim? Porque era para qualquer ser humano na face da Terra conseguisse compreender a real mensagem do reino, que tinha se tornado muito complexa no Velho Testamento, não tinha? Tinha se tornado tão complexa, tão complexa. E Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que ele encarna e conta isso em formato de histórias. Tami, não sou a pessoa mais cristã do mundo, tá? A mitologia nos traz isso. Os contos de fada nos traz disso, e é por isso que Disney é Disney, Marvel é Marvel, porque eles sabem contar histórias e passar uma mensagem através delas. Ok? Perfeito. Nós vamos compreender que não basta eu ser um bom emissor e eu saber contar uma boa história, se eu não compreender de outros 4 elementos: canal, código, contexto e receptor. Canal, código, contexto e receptor. Canal é o canal, literalmente isso, né, que eu vou usar para transmitir, é o meio que eu vou usar para transmitir essa mensagem. Que pode ser um telefone, que pode ser a internet, que pode ser o Instagram, que pode ser o WhatsApp, que pode ser uma palestra. Eu preciso escolher um canal de transmissão. Hoje, o canal de transmissão que nós estamos utilizando para dar essa aula é o Google Meet. Ele é o veículo que permite que vocês cliquem, certo, num link e estejam aqui, concorda? Ele é o canal que nós estamos utilizando. Cada canal, gente, tem um jeitinho de lidar com ele. Se nós estivéssemos realmente presencialmente em uma aula, eu estaria lidando de uma outra forma. Concordam comigo? Se eu estivesse falando com vocês no telefone, outra forma. Gravando um áudio no WhatsApp, outra forma. Digitando uma mensagem, outra forma. No Instagram, diferente do TikTok, que é diferente do Facebook, que é diferente do YouTube. Cada canal tem a sua especificidade. E esse é um dos maiores erros no processo de comunicação. Achar que o jeito que eu falo pessoalmente vai ser igual a uma aula, vai ser igual a um vídeo no Instagram, vai ser igual a uma mensagem no WhatsApp. Eu preciso entender qual é a melhor forma de eu me comunicar naquele canal. E daí eu vou precisar contextualizar e entender qual código é melhor para aquela pessoa. O que é contextualizar? Eu preciso compreender qual é o contexto que eu tenho que dar para que você receba a mensagem. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Vamos supor que eu fale, Josi, te pego às 17 para a gente ir para Piraju. Se eu só mandar esta mensagem para ela,
em formato de texto no WhatsApp, qual é o primeiro ruído de comunicação? Me pega aonde? Se eu não der o contexto que nós estamos indo para Piraju em uma palestra, que eu passo buscá-la, que nós vamos passar a abastecer o carro, que eu passo buscá-la na casa dela para a gente ir, ela sem contexto não se prepara, não coloca um lookinho de palestra, não se organiza, não comunica ao marido. Percebe que se eu não trouxer contexto, gera ruído? Agora pensa você lá no Instagram, vou dar o Instagram como exemplo, tá bom? Você simplesmente pega e abre o teu Instagram. Deixa eu compartilhar aqui. Abre o teu Instagram e começa a papagaiar, certo? Abre um stories e começa a dizer o que você está fazendo, de forma aleatória, sem contextualizar. A pessoa que está ali no Instagram, rodando o feed, certo? Ela não vai entender o que significa Lé com Cré. Por que você está dizendo isso? Isso vale para um e-mail, isso vale para uma reunião, isso vale para um stories do Instagram. Se você não contextualizar, a tua mensagem não vai chegar. Por isso, anota aí. Contexto em comunicação é rei. Contexto em comunicação é rei. Por que que eu, Milena, aqui, antes de começar a aula que eu programei para dar para vocês, eu estou contextualizando comunicação, marketing e vendas? Para que você compreenda a importância do que eu vou falar na sequência. Eu tô aqui, ó, só contextualizando. Só contextualizando. Para que você compreenda o que eu vou dizer na sequência. Se você não contextualizar, a pessoa não vai compreender o que você vai dizer na sequência. E daí o último elemento que eu trouxe para vocês, que é o receptor. O que que é o receptor? É quem está recebendo a mensagem. No caso aqui, um grupo de mulheres, certo? Se eu não ajustar a minha mensagem para o receptor, eu corro um grande risco dele não receber a mensagem. Essa aula, gente, eu já dei para diversas turmas em diferentes momentos. Entende? Só que cada uma está num nível de maturidade. Então precisa ajustar. Aí vem uma perguntinha. Quem são os seus receptores? Vocês querem aqui adentrar o universo de comunicação e posicionamento para se posicionarem aonde e se comunicarem com quem? Para se posicionarem aonde e se comunicarem com quem? O posicionamento aonde significa em que cidade, em que nicho, em que mercado você quer estar posicionada. Pequenos empreendedores, grandes empresários, são homens, são mulheres, de que idade, de que faixa, de que... Qual é o contexto do teu posicionamento? Então, eu quero estar posicionada onde para me comunicar com quem? Quem é esse com quem? Quem são essas pessoas? Qual é o teu público-alvo? Qual é o teu público-alvo? Senão, você vai lançar uma flecha, que é uma mensagem, certo? Sem saber qual é o alvo, em que direção você vai lançar esse alvo. Esse é o maior ruído das pessoas. Esse é o maior ruído das pessoas em comunicação. Não olharem para esse contexto. E daí, gente, elas param de vender. E eu vi que na hora que eu perguntei quem estava aqui para vender, 2 pessoas levantaram a mão, né, gente? 2 pessoas. A maioria falou, não, quero melhorar a minha comunicação. Comunicação te ajuda a vender?
Comunicação te ajuda a vender. Isso é um fato, tá? Só que todas nós vendemos o tempo todo, o dia inteiro. Todas nós vendemos o tempo todo, o dia inteiro. O que eu estou fazendo agora para vocês é um processo de vendas. Eu estou vendendo para vocês uma ideia. E utilizando toda a minha habilidade de persuasão para te persuadir de que a minha ideia é boa. É verdadeira, tem embasamento, tem um porquê e tem um para quê. Então, para com essa crença de que você só está vendendo quando você está passando o Pix para alguém. Não. A Mi, por exemplo, aqui, vende o papel de liderança. Ela vende ideias o dia inteiro para a equipe dela. Todo líder que está aqui, gente, vende o tempo todo. Porque está vendendo uma promessa de que vai dar certo, de que junto a gente consegue, de que essa estratégia é a melhor. Você, inclusive, se é casada, vende o tempo todo a si mesma para o teu esposo. De que você é a melhor escolha entre os 7 bilhões de pessoas no planeta para ele estar junto. E pensa no processo de vendas que tem que ser bom para fidelizar. Entendeu? É o tempo todo. Nós estamos o tempo todo em processo de vendas. Só que sabe o que acontece? A gente tem crenças sobre vendas. Muitas crenças sobre vendas. E nós vamos olhar um pouquinho para esse processo dos bastidores aqui, ok? Porque pode ser que você ainda não está se comunicando, você tem dificuldade de se posicionar. Porque esse papel de vendedora persuasiva ainda é um desafio para você. Ai, meu Deus, lá vou eu abrir agora os stories, ou lá vou eu agendar uma palestra, ou lá vou eu montar uma reunião. Quem sou eu para isso? Se identificaram aí, senhoras? E marketing? E daí eu quero desmistificar um pouquinho o conceito de marketing, tá? Porque muitas pessoas hoje olham marketing só como marketing digital. E não é. E não é. Primeiro que marketing não é publicidade. Olha só. Marketing não é um ato publicitário, não é uma peça de vendas, não é um folder, não é um outdoor. Marketing é a junção de 4 elementos: produto, preço, praça e promoção. Produto, preço, praça e promoção. Só que ficou muito vinculada ao último P, que é a promoção. Que é eu fazer a arte da oferta, que é o colocar o preço, que é, sabe, que é o de fato fazer ali um panfleto. Marketing não é panfletar. Por isso tem muita gente chata na internet, só fica o quê? Panfletando o tempo todo. Panfletando, panfletando, como se fosse o tiozinho na esquina. Que daí de cada 1000 panfletos uma pessoa lê, não é assim? O restante todo mundo joga fora. Porque marketing, gente, é o conjunto de estratégias, ou seja, de eu ser intencional para identificar, criar, comunicar e entregar valor para o meu público-alvo. Então, eu vou, através do marketing, identificar qual é o melhor produto para esse público. Quanto que o cliente está disponível para desembolsar um real valor por ele? Onde, como que esse produto precisa chegar e ser comunicado para o meu cliente?
Por isso, marketing é menos sobre vendas e processo comercial e muito mais sobre conexão, sobre distribuição da mensagem, sobre como pensar em como que o meu cliente vai conseguir perceber o valor que eu estou comunicando. E eu sei que muitas das vezes não ensinaram isso para vocês. E é esse o objetivo desse primeiro aulão, para a gente colocar, assentar o piso para a gente começar a subir a parede. Eu estou trazendo aqui um processo para a gente desmistificar o que é marketing e vendas. E antes da gente começar, né, o processo da mentoria, eu quero mostrar o que está por trás desse problema de comunicação e posicionamento. Por que que eu escolhi esse tema para mim? O que está por detrás disso? E eu passei, gente, um bom tempo percebendo que hoje a maior dor do mundo é comunicação, mas que ela nada mais é do que um sintoma, ok? Ela nada mais é do que um sintoma. Eu sei que se hoje a gente trabalhar a comunicação, nós melhoramos as famílias, os relacionamentos, as equipes, as empresas, as vendas, o marketing, porque ela é a raiz, entende? Se eu não compreender isso, fica muito difícil eu trazer as outras vertentes. Só que ela é um sintoma. E existem diversos estudos que vão mostrar, e eu trouxe isso para vocês, inclusive no aulão de revisão do Mulheres Reais, que existem diversos estudos, inclusive uma frase muito famosa do Warren Buffett, que é um empresário, né, investidor, que ele diz que se você quiser facilmente acrescentar 50% mais de valor no teu produto, no teu serviço ou em você como prestadora de serviço, é aprimorar a habilidade de comunicação. Porque hoje os maiores ruídos, problemas e desafios estão ao redor desta habilidade, ou melhor, desta inabilidade das pessoas de expressarem uma mensagem com clareza, pensando em todas essas variáveis que nós estamos conversando aqui. E essa é uma parte que nenhuma máquina vai conseguir copiar, gente. Há 2000 anos, essa é a habilidade para alguém se destacar, e daqui 2000 anos vai continuar sendo. E daí eu sempre brinco, né? Qual foi a maior campanha de marketing da história do mundo até hoje? Cadê as mulheres de fé aqui para responder? Cadê? Vocês querem estudar um lançamento do começo até o fim? Como que alguém vende uma mensagem? Estuda o Sermão da Montanha. Não existe campanha de lançamento que durou mais do que essa na vida. Jesus é o maior comunicador da história. Tá lá. Entende? Tá lá. Ele começa gritando aos 5 ventos. Ele começa no Sermão da Montanha. E daí você, alecrim dourado que aqui está, quer começar com quantos mil seguidores? Eu sempre brinco, né? Quer começar com quem? Percebe? Não. Ele começa com 12. 12. 12. Eu duvido que alguém aqui de vocês não tem 12 clientes. Eu duvido. 12 amigas para começar. 12 clientes para começar. 12 pessoas na empresa para começar a treinar, a desenvolver. Percebe? E desses 12, um sermão, no qual ele foi o quê, gente? Para que se reunisse aquele sermão da montanha. O que Jesus foi fazendo? Indo um pouquinho de cidade em cidade? Com esses 12?
Contando uma história por vez, até reunir todos e vender a promessa. É essa sequência. É esta sequência. Há 2000 anos era a habilidade fundamental. Há 2000 anos continua sendo a habilidade fundamental. Agora, se eu quero entender sobre isso, eu preciso entender que comunicação vai ser sempre um termômetro. E se ela estiver travada, é sinal de que tem algo mais profundo travado dentro da gente. Algo que não está estruturado, que não está claro dentro da gente. Pode ser que falte visão. Pode ser que falta um processo de comunicação. Pode ser que falte confiança naquilo que você entrega. Pode ser que falte um alinhamento estratégico, ou seja, você ainda não cadenciou uma estratégia para o seu segundo semestre, por isso você não sabe por onde começar a comunicar. Ou pode ser porque falte congruência entre quem você é e o que você tem falado. Por isso que eu falo, é comunicação real, é comunicar o que é de verdade, entende? Não é fazer alguém parecer ser o que não é. Porque a incongruência vai te travar. Você pode até começar querendo parecer que você é alecrim dourado, sabe assim? Que você já é a dona da porra toda. Mas daí você vai olhar e vai falar assim, opa, peraí, mas eu conheço meus bastidores. E se me encontrarem ali no Já o Serve, no supermercado, como é que vai ser? Então a gente precisa ser congruente com quem a gente é, do jeitinho que a gente é. Nem mais, mas nem menos. Com a falsa humildade, sabe assim? Ah, eu sou humilde. Ah, você é medrosa, não vai me falar dessa parte de humilde, não. Humildade é outro game. Outro game. Inclusive de reconhecer quem você é. E qual que é o erro muito comum que acontece? As pessoas tentam resolver essa dor apenas atacando técnicas de comunicação. Então, elas vão aprender a fazer post bonito e vão fazer curso de Photoshop, do Canva, né? Aí ou elas vão pegar e vão fazer um treinamento de oratória para aprender uma técnica de oratória específica. E eu brinco que fazer isso, gente, é como se eu quisesse estar atacando a febre ao invés de atacar a infecção. Porque a raiz vai estar na estrutura. Vai estar na estrutura. Tá? E daí, pensando nessa parte da estrutura, é por isso que aqui na nossa jornada de comunicação, na nossa mentoria, nós não vamos começar com você, ser de luz, né? Já trazendo técnica. Porque não adianta eu te trazer técnica se a gente não tiver clareza do para quê, do porquê, do onde. Se a gente não trabalhar uma estrutura base muito grande, se a gente não identificar mesmo essa persona, a gente não vai conseguir. Então, eu preciso trabalhar antes um movimento para depois vir com as outras questões. Preciso trabalhar antes a base, preciso trabalhar antes a estrutura. E para a gente entender um pouco do que está por detrás disso, vou pedir para vocês que estão com papel e caneta na mão, hein? Pegarem papel e caneta para olharem para isso. Então vamos lá. Esse exercício se chama ganhos e perdas. E por mais que a gente tenha caminhado, gente, eu faço esse exercício pelo menos uma vez por mês, tá bom? Fala, Mid, quando em quando que você faz esse exercício? Eu faço toda vez que eu termino meu balanço mensal. Terminei meu balanço mensal, vou fazer uma autoavaliação, eu volto para ele. Para eu entender para eu entender o que eu ganhei, o que eu perdi, fazendo o que eu fiz como eu fiz.
fazendo o que eu fiz, como eu fiz. Porque tudo que a gente não faz, nós não fazemos, porque o ganho secundário que a gente tem por não fazer, hoje é maior do que o de fazer. Vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que você hoje não compartilha conteúdo na internet, certo? Você não é aquela pessoa que vai lá e faz post todos os dias, stories todos os dias. Ou, ou você olha e fala assim, nossa, por que que eu ainda não parei para fazer do jeito que eu queria fazer? Até sei. Eu até faço uma coisa ou outra, mas ainda não parei para fazer do jeito que eu queria fazer. Ou por que que eu não estou dando aquela palestra, ou por que que eu não montei ainda aquele treinamento, por que que eu não estou conduzindo aquelas reuniões. Se você ainda não está fazendo, é porque tem algo que a neurociência chama de ganho secundário, ok? E eu vou dar um exemplo meu, tá bom? Vou dar um exemplo meu. Hoje, se vocês me perguntarem qual é o canal de comunicação mais desafiador e que eu estou buscando trabalhar ele desde janeiro, se chama YouTube. Eu produzo conteúdo, gente, há 10 anos, desde 2016. Eu faço stories e feed há 10 anos. Não é agora. Tem muita gente que fala assim, como é que você fez um Reels rápido? Eu falo, minha filha, quantos que eu já fiz? Como é que você pega o celular e grava? No começo não era assim. Entende? É que tô há 10 anos fazendo, né? Se eu não fizesse uma hora bem, ia ser meio estranha. A mesma coisa que eu estivesse repetindo a primeira série 10 vezes. Uma hora você aprende a ler e escrever, não é possível? Certo? Só que eu me questionei em dezembro do ano passado, quando eu fui para um evento em São Paulo, por que que se eu produzo conteúdo há 10 anos, eu ainda não tinha um canal do YouTube bom, certo? E aquilo ficou na minha cabeça, eu assisti uma palestra sobre YouTube e tal, eu estava num evento em São Paulo. E eu voltei com aquilo no meu coração. E eu fui fazer exatamente esta ferramenta, tá bom? Isso que eu tô falando para vocês, eu fiz comigo. E sabe o que que eu descobri com essa ferramenta? Que é o grande X da questão, é que no Instagram tem um monte de gente da minha família que não tá. Principalmente a minha mãe, Dona Clélia, você já sabe, já falei dela em alguns treinamentos. Mas no YouTube, se alguém mandar um vídeo, minha mãe vai abrir. E ainda tem algo dentro de mim que quer parecer pequena perto dela. Vocês pegaram isso daqui? Então, tudo que a gente não faz, ou que está travado de alguma forma dentro da gente, tem um ganho secundário. E esse ganho tem nome. Tem algum lugar que a gente quer pertencer. Tem alguma imagem que a gente ainda quer ter perante algum grupo. Tem algo que você ainda está trocando no lugar desse posicionamento, dessa comunicação, desse lançamento desse produto que você quer fazer. Então, eu vou te convidar a pegar uma folha de papel em branco, dividir ela em 4, que nem esse quadrante aqui, tá bem? Então, pega uma folha, divide ela aqui em 4. Vocês viram que se eu fosse desenhar, ele sairia torto, né, gente? Que nem tá saindo agora. Pegou esse papel e caneta, dividiu em 4, você vai colocar aí o teu objetivo com a mentoria. Tem gente que falou que é comunicação, tem gente que falou que é marketing, tem gente que falou que é vendas, certo? Escreve aqui no topo desse quadrante esse objetivo. Escreve esse objetivo aqui, ó. O meu objetivo é que eu chegue lá em outubro, conquistando o quê? O que que você quer conquistar? É autoridade, é visibilidade, é reconhecimento de mercado, é X de faturamento, é conseguir se posicionar onde, que contexto, o que que você deseja?
Porque as suas metas daqui para frente é diferente das metas do daqui para trás, percebe? As suas metas daqui para frente. É nesse capítulo 6 de 12, certo? Eu quero chegar no 10 de 12, que é outubro. Como? Como que eu quero chegar nesse palco do Mulheres Reais? Da nossa quinta edição. E daí, no primeiro quadrante, você vai responder para você mesma. O que que você ganha se você conseguir isso? O que que você ganha se você conseguir se comunicar da forma que você deseja, atingir o marketing estratégico que você deseja, bater essa meta de vendas que você se colocou? Quais são os ganhos? Foi? Perfeito. Agora a gente vai para esse quadrante aqui, ó, gente, o de baixo, tá? Então, olha que patinha para você fazer na ordem, não deixe nervosa. Ó, nós vamos aqui para baixo. O que que você perde agora se você não conseguir? O que que você perde se você não conseguir? Então, você acabou de dizer o que você ganha se der tudo certo, ok? Se você bater a meta. E o que que você perde se você não bater a meta? Ai, não consegui vender o que eu precisava, não consegui subir nos palcos que eu gostaria. Olha para isso. O que que você perde? Quem aqui pode compartilhar, só para a gente ter um exemplo? Alguém pode abrir o microfoninho para dizer? Pode falar, Su. Na verdade, na verdade, eu não vou perder nada, né? Porque eu não tô ganhando nada. Vou perder de faturar. Então, pensa assim, se dentro desses 3 meses eu não faturar nada, o que que eu vou perder? Eu vou perder, sei lá, um passeio com a minha filha que eu gostaria de fazer, o que que eu perco? A gente sempre perde algo. Coloquei, eu coloquei que realmente eu vou perder aquilo que eu não vou faturar, né? Aquilo que eu não ganhar é como se fosse um prejuízo para mim e para minha família. Isso, um prejuízo familiar, boa. Eu vou ter um prejuízo familiar de tanto, eu vou me privar de fazer tais e tais coisas, porque eu faria com esse dinheiro, né, dessas vendas. Perfeito. E se eu ganhar, né, com esse faturamento, aonde eu quero gastar, o que que eu quero fazer com a minha família, o que que eu quero investir, tá bom? Feito isso, gente, nós vamos para o quadrante número 3. O quadrante número 3 tem a ver com o que a gente perde para obter isso, ou se obtiver isso. Eu vou dar aqui um exemplo da Jaque, da Plantando com Amor, que estava lá no palco do Mulheres Reais, tá bom? Que eu trouxe o caso dela para vocês, né? A Jaque é concursada pública, tem 2 filhos, né? Um casal, é mãe solo, certo? Para ela colocar Plantando com Amor de pé, ela sabia que ela ia perder horas do final de semana. Ela sabia que ela ia perder horas à noite para trabalhar e fazer o marketing, que era um horário que antes, quando ela só era concursada pública, era livre, concorda comigo? Então, para escolher colocar Plantando com Amor no ar, né, e depois vender, etc., a Jaque, para obter a Plantando com Amor, ela ia perder todas essas horas de lazer. Tudo bem? Eu estou dando um exemplo da Jaque. Para você obter esse palco, esse posicionamento, essa autoridade, atingir essa meta de comunicação, quais são as perdas?
Nossa, também vou ter que perder a vergonha de aparecer em público. Nossa, eu vou ter que perder o medo de exposição. Nossa, eu vou ter que perder algumas horas aprendendo a mexer no CapCut, que eu nem faço ideia de como que é esse aplicativo aí que edita vídeo. Nossa, eu vou ter que perder algumas horas aprendendo a mexer no Canva, que é um aplicativo de arte para poder fazer as artes. Nossa, eu vou perder algumas horas disso, vou perder a autonomia daquilo. O que que eu vou perder? Tem uma perda. E tem uma perda quando dá certo, sabia? Por isso aqui é um se obtiver isso ou para obter isso. Agora eu falei muito para vocês sobre o para obter isso, mas e se? Famoso e se der certo? O que que você perde? E se der certo? O que que você perde? Tem algum grupo de amiga que você acha que você perde? Tem algum anonimato no almoço de domingo em família que você perde? Tem alguma imagem que as pessoas têm de você, que se você se tornar essa pessoa que você quer, posicionada, comunicadora, vendedora, marqueteira, qual parte da tua imagem que você perde? Por que você perde? Lembra que eu falei que posicionamento envolve não? Então morre a boazinha, morre a salvadora, morre a que diz amém para tudo, morre a que não pensa em si mesma, que não se prioriza. E tem uma imagem que isso se constrói, você concorda comigo? Porque, gente, ser boazinha, salvadora, a que tá sempre disponível, a que não prioriza um horário para fazer o teu posicionamento, teu marketing, teus cursos, tuas coisas, tem um ganho. Você entende? Eu era super mais amada pela minha família. Não, também eu tava ali para fazer tudo, disponível para tudo. Entende? Famoso pau pra toda obra. Pau pra toda obra, sabe assim? Ah, deixa que a Milena faz, deixa que a Milena resolve, deixa que a Milena. Eu falo, então, não. Aí eu tô indo fazer um curso. Não, eu tenho uma palestra para dar. Não, agora é o horário que eu vou descansar. Não, agora. Entendeu? Então, a imagem da legal foi embora. E eu gostava de ser a legal, sabia? Eu gostava de ser a salvadora. Eu gostava. Se eu sou bem sincero pra você. Ainda tem hora que isso aqui me pega. Não, pensa num. Sabe aquele doce de padaria super bonito? É a posição da salvadora pra mim. Eu tenho que tomar um cuidado para não passar muitas vezes na frente da vitrine. Eu adoro pegar um probleminha para resolver dos outros. E o meu tá lá há 10 anos esperando ser resolvido. Mais alguém aqui ou sou só eu? Ô, negócio difícil. Deus é mais. Ficou claro isso aqui, gente? Anotem isso daqui. Anotem. Qual é a imagem que você vai perder? Quais são os adjetivos que você vai perder? A hora que você se posicionar, se comunicar, ser uma marqueteira e vender. É a vítima que vai embora? É o quê? É a justificativa? É o amor que você recebe por não dar certo?
Na minha família, eu falo que, inclusive, Mulheres de Fé é um lugar que me ajuda muito nesse espaço. E vocês vão me ver falando muito dele aqui. Quem não conhece o movimento, depois me fala que eu compartilho. Porque eu vivi na minha infância um amor muito condicional. O que é o amor condicional, certo? Eu te amo se você for boazinha. Se você não se escolar. Se... Então, era amor condicional. Certo? Então, a incondicionalidade do amor de Deus, né? Você ser suficiente só porque você é quem você é o exercício da minha alma. E é por isso que eu trabalho com isso. Quando eu falo para vocês, comuniquem quem você é, porque é suficiente, é porque é a minha dor. E o primeiro ouvido que escuta é o que está mais perto da minha boca, que é o meu mesmo. Eu mantro isso para mim. Sobre a suficiência, sobre a filiação de filha de Deus. Eu mantro muito isso para mim. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque se eu desse muito certo, eu perderia uma condicionante que a minha criança percebeu. Que era receber amor só quando necessitava. Então, eu já fui alguém que ganhava muito dinheiro e perdia esse dinheiro. Ganhava esse dinheiro e perdia esse dinheiro. Por quê? Porque se eu não sentasse 100% na cadeira, daquela que deu conta, naquela que lidera, naquela que dá certo, eu perdia esse tipo de carinho, esse tipo de olhar, esse tipo de afeto. Porque existia um looping dentro da minha família, e olha que eu não falei isso para outra turma, a Fer tá aqui de prova, né, Fer? Não contei isso, porque acho que isso cabe para vocês, talvez. Cada turma tem o teu campo, né, tem o seu tom. Que era que as vítimas são muito bem-vindas na minha família, entende? Então, quem está doente, quem tem problema financeiro, quem está sempre no papel de vítima, recebe o dobro de atenção. Então, dentro de mim, tinha alguma parte que se sabotava, que se eu não tivesse pelo menos 10% de vítima dentro de mim, eu não receberia amor da minha família. Então, eu ia ter que perder essa migalha aqui. Era a última migalha que faltava. E puta que pariu, como foi difícil abrir mão dessa migalha. Eu dava um jeito de me sabotar aos 47 do segundo tempo para receber essa migalha. É cultural, né, Mari? Como é cultural? Nós estamos num país do assistencialismo, em que ser empresário, dono da porra toda, é quase um crime. Mas receber Bolsa Família tá ótimo. Muito bem, obrigada, e é muito bem visto. É cultural. É a famosa síndrome do vira-lata, você já deve ter ouvido falar disso, né? Que o brasileiro tem muito essa síndrome do vira-lata. O vira-lata tá sempre lá, certo? Recebendo migalhas. Deu para perceber isso aqui, gente? Pode ser que você seja alguém que se sabota aos 46 como eu, do segundo tempo. Por alguma partinha dessa que você ainda tá dentro de você compreendendo como um ganho secundário. Fez sentido? Quadrante número 4. O que você ganha não obtendo isso? E daí tem total correlação com o quadrante número 3. O que esse anonimato ainda te tem de ganho? Ah, eu ganho que eu não preciso me indispor com fulano. Eu ganho que eu não preciso me indispor no almoço de família. Você entende? Eu ganho de não precisar trabalhar uma hora a mais. Eu ganho de... Você entende? Eu ganho na preguicinha do Netflix do sábado. É algo que você ganha. Porque, gente, se essa perda aqui não te importasse, e se isso que você ganha continuando exatamente aonde você tá, do jeitinho que você tá, com o teu projeto, do jeito que ele tá, tu já tinha feito. Menina, que você não é burra, não. Tu já tinha feito.
Nós somos tudo mulher inteligente. Eu falava, não é possível que com tudo que eu estudei, tô morrendo na praia aos 46 do segundo tempo. Então não era falta de conhecimento. Vocês observam isso, que não é por não saber. O que que a gente precisa fazer para a gente sair desse ciclo que eu falo que é a roda de Sansara, né? A corrida dos ratos, certo? E eu ficar nesse looping, nesse looping, nesse looping, nesse looping, nesse looping, nesse looping, nesse looping. Primeira coisa que eu quero que vocês anotem. Ambiência. Não se isolem. Por que que tem uma parte da mentoria que é em grupo? Por que que eu faço questão de grupo? Porque senão eu acho que só eu que passo por isso. E sozinha, mulher, não somos mamíferos. A gente tende a minguar. Observe. Não sei se já tiveram perto de vocês mulheres em relacionamentos muito abusivos, agressivos, violentos. O que que ela vai fazendo? Ela vai, ou melhor, o que que o agressor vai fazendo? Vai isolando essa mulher. Porque quanto mais isolada ela tiver, mais vulnerável ela tá. Não se isola, não é período de isolamento. De hoje até o palco de outubro, você vai andar em bando. E em bando com quem tem os mesmos objetivos que vocês. Rede de apoio é diferente de grupo de amigas. É diferente de família. Por que que é importante ter um grupo de quem está buscando se posicionar, se comunicar e vender como você? Porque estão enfrentando as mesmas dores. E 70% da cura é só falar, você acredita nisso? Por que que é importante dar voz para mulheres? Porque quando a gente fala, a gente já cura. Aliás, a psicanálise está ali para dizer isso, né? Você vai lá, o psicanalista não fala praticamente nada com você, você que fala. Aí você fala, você se autoescuta, se autoanalisa e sai de lá feliz. Eu sempre acho maravilhoso a profissão de psicanalista. Acho maravilhoso. Eu sempre falo, eu faço terapia de psicanálise há bastante tempo, né? Eu falo, gente, eu paguei para só me ouvir. Só falou 3 coisas, entendeu? Mas se eu não tivesse ela na minha agenda e pagando, eu não tinha falado. Olha que doideira. Olha doideira isso aqui. Eu acho isso muito doideira. Então, nós vamos combinar que o nosso grupo vai ser um grupo para a gente poder partilhar. Ai, mas às vezes eu não quero me expor ali no grupo. Chama uma das mulheres e conversa com ela. Só não fica sozinha. Só não fica sozinha. Entende? Troca. Troca com alguém que está no mesmo momento que você. Compartilha. Poxa, a Milena passou esse exercício. Eu sei que vocês vão me xingar ao longo do tempo. Eu já estou acostumada, tá, gente? Não tenho mais problema com isso. Fala, filha da mãe, exercício difícil, não sei se eu tô conseguindo. Pode falar, tudo bem. A gente reza para isso, para estar blindada com essas coisas. Pode conversar, pode falar entre si. Falar, gente, que doideira isso aqui. Me abriu essa caixinha, me abriu essa caixinha. Falem entre vocês. Mas eu também quero que vocês façam outra coisa que não é terapia, mas é muito terapêutico. Que é a escrita. Tem uma técnica, deixa eu parar de compartilhar aqui para eu olhar para a carinha de vocês. Tem uma técnica que se chama journaling. O que é isso? É a escrita terapêutica. Separem um caderninho para as suas emoções nesse período. Tipo diário, quem tinha diário quando era mais nova? Gente, eu tinha muito diário, aqueles com cadeadinhos, lembra? Que a gente acreditava que aquela chave era única e todo mundo podia abrir, né? Mas era incrível aquilo. Você vai ter o seu diarinho. Que é o quê? O teu momento no dia para desabafar através da escrita. Me vale bloco de notas no celular? Não, ser de luz. Precisa ser manual. Ok? Precisa ser manual. Tá bom? Porque é importante que você veja, lembra que comunicação também é visual, a tua tipografia. Conforme você for escrevendo, aquilo vai se organizando dentro de você. Ok? Então, 2 combinados. Primeiros 2 combinados aqui da turma.
Você não vai andar sozinha. E você vai ter o teu momento de escrita terapêutica. Reserva um espaço para isso na tua casa, para deixar o teu caderno, para colocar a tua intenção, para tomar um chazinho com você mesma, um café com você mesma e passar pelo menos 15, 20 minutinhos do seu dia ali, ó, escrevendo. Escrevendo se você conseguiu se comunicar naquele dia, escrevendo se você não conseguiu, escrevendo se você esqueceu. Se você fez o exercício, se você não fez, com quem você falou, se você vendeu, se você não vendeu. Porque a base da nossa metodologia, vocês sabem já do método Rosa, é a reflexão. Se eu não parar para refletir, se eu não parar para reconhecer o que aconteceu no meu dia e me reconhecer no meio das múltiplas coisas que aconteceram, eu não vou conseguir fazer diferente no próximo dia. Ok? Eu não vou conseguir fazer diferente no próximo dia. E daí vai ficar complexo. Tá? E daí vai ficar mais desafiador para eu conseguir caminhar nesse processo. Tá bem? Então esse vai ser um outro ponto. Terceiro combinado que nós vamos ter, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o calendário, tá bom? Deixa eu abrir aqui o nosso cronograma da mentoria. E que para quem está aqui assistindo e não está, né, essa é uma aula aberta, você pode estar com a gente ainda, tá? Ainda é possível. Ou se você, como a Fer, já esteve, eu convido a revisitar a feira da turma 1, certo? Aproveita esse período para revisão, quem já vivenciou. Quem não vivenciou, está feito o convite. Quem está nessa turma, muita atenção para esse período. Hoje nós estamos aqui na nossa aula 0, ok? Na nossa aula 0. Qual que é o objetivo dessa aula? Primeiro, a gente compreendeu o que estava por trás nesse exercício do ganhos e perdas que você acabou de fazer, em que você deu o nome para tudo aquilo que estava te sabotando ou para tudo aquilo que te motiva a estar aqui. E você já compreendeu que a melhor forma de seguir daqui para frente é não seguir sozinha. É tanto você não se abandonar e ter esse momento diário com você de escrita, quanto você aprender o poder da ambiência. E não se isolar nesse período. Tá bom? Porque nesse período você vai enfrentar todos esses motivadores e sabotadores que você acabou de escrever no exercício de ganhos e perdas. Que não é tão simples assim. Ok? O que eu quero que vocês agora se organizem? Se organizem enquanto agenda. Nesta turma, nós vamos estar juntas a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias, nós vamos se encontrar online e ao vivo para uma construção. Ok? O próximo encontro, que é o encontro do dia 17, deixa eu pegar aqui para desenhar aqui. Próximo encontro aqui, que é do dia 17, nós vamos trabalhar produto. Primeiro P do marketing. Ok? Nós vamos trabalhar produto. Porque se eu não tiver um para que me comunicar, eu não vou me comunicar. Então, eu preciso entender o que é que vocês querem colocar no mundo. Eu vou dar uma aula sobre isso. Sobre estruturação. Certo? Só que tem que ter um para quê e tem que ter um para quem. Persona. Público-alvo. E a gente vai entender esse para quem, para ajustar a linguagem, a simbologia desse produto no para quem, no nosso encontro 2. Ok? Depois disso, a gente vai precisar entrar na nossa posição. Qual vai ser o meu posicionamento? Eu já entendi o que eu quero comunicar, o meu para quê e o meu para quem. Agora eu preciso entender em que local no cérebro desse público eu quero estar. É um posicionamento de alto valor? É um posicionamento high ticket? É um posicionamento mais acessível?
Eu quero fazer algo local, regional, global, digital, online, offline. Eu preciso entender aonde você quer estar posicionada. Tem muitas mulheres aqui que são super bem posicionadas no analógico e estão querendo ir para o digital. Ok? Tem outras que não faz sentido a gente trabalhar o digital. A gente vai trabalhar esse posicionamento, essa autoridade dentro do que ela já faz. Aí a gente vai ter que entender aonde esse posicionamento cabe e o que que é esse posicionamento. Tá bom? Então a gente entra dentro desse processo. Definiu para quem, o para que e o posicionamento, aí sim a gente vai trabalhar a estrutura de comunicação. Então a gente vai entrar na estrutura de comunicação propriamente dita, que é o ato de se comunicar, dia 29 de julho, tá? Aqui, essa é uma aula, gente, que assim, se organizem para tá. Se nessas daqui vocês verem ela gravada, tá até que tudo bem. Mas no dia 29 de julho é bem importante que vocês estejam comigo, porque eu passo a jornada da comunicação. Para as alunas aqui, né, de plantão, ou para quem já viu minha palestra, eu vou explicar o que que é incomodar. Lembra? Primeiro eu vou transformar alguém tranquilo em alguém incomodado, incomodado em pesquisador, pesquisador em comparador, de comparador, como eu elimino a objeção para que a pessoa compre. Que é a estrutura de comunicação para uma palestra, para um treinamento, para uma reunião ou para um pitch de vendas. Para a tua linha editorial no Instagram. Eu preciso primeiro incomodar, depois referenciar isso, que é a parte da pesquisa, certo? Comparar e comparar para ele porque que isso é melhor do que isso. Eliminar as objeções para que a pessoa compre essa ideia. Então, essa aula do dia 29 é muito importante. E depois? Depois, gente, nós vamos ter 2 meses que eu quero vocês colocando a mão na massa. 60 dias de vocês comunicando. Só que nesses 60 dias a gente vai continuar com os nossos encontros. Mas a partir daqui eu já quero vocês colocando a mão na massa. Então, 60 dias que você vai fazer o teu MVP, né? Teu mínimo produto viável, tu vai se expor, tu vai fazer o teu lançamento, aí vai depender da estratégia de cada um, né? Da temática de cada um mês. E aqui eu vou falar muito para vocês sobre narrativa. Então, vai ter uma aula específica sobre narrativa. Vai ter uma aula específica aqui sobre vendas, e daí nós vamos ter aulas bônus que vocês vão votar para o que vocês querem. Se vocês querem que eu pese mais em comunicação interna, se vocês querem que eu pese mais em marketing, ou se vocês querem que eu pese mais em vendas, tá bom? Aí eu abro uma enquete lá em agosto para ver quais vão ser os conteúdos complementares ou aulas bônus, tá? Tem muita gente que está me pedindo aqui para essas aulas se eu posso falar sobre como se comunicar com as máquinas, que é a famosa inteligência artificial. Né? Então, daí a gente pode ser que a gente utilize isso dessa forma. Tudo bem para o conteúdo em grupo? Essa é a parte em grupo, tá? Essa não é a parte coletiva. Opa, para de compartilhar. Tami, e a parte individual? Como que ela vai funcionar? Aquilo ali é o que a gente vai viver em grupo. Como a gente está vivendo hoje aqui, tá bom? Uma aula, vive em grupo, etc, tá? Beleza? Isso é a parte em grupo, tá? Agora vamos para a parte individual. O primeiro atendimento de vocês individual vai ser na semana que vem, dia 10 de junho. Então, eu reservei o dia 10 de junho para atender cada uma de vocês. O que que nós vamos traçar? A meta de cada uma de vocês. Vocês vão me contar o que que vocês querem de fato dentro dessa jornada. Então, dia 10 de junho, eu reservei o dia. Não é só esse horário, tá, gente? Só tá com erro aqui nessa parte. Eu reservei o dia, eu vou mandar um link da minha agenda para vocês escolherem o melhor horário para cada uma de vocês, tá? Então, você vai lá, vai escolher o horário melhor para cada um de vocês. E daí, a gente vai fazer esse atendimento. O próximo atendimento de vocês é dia 8 de julho. Então, daí também é uma quarta-feira que eu reservo só para atender individualmente cada uma de vocês. Nós já vamos ter caminhado, né, na mentoria, a gente já vai ter tido mais 2 encontros para vocês terem material para a gente vir para o individual. Ok?
E aqui no dia 22 de julho, que a gente já vai estar há 2 meses aí praticamente juntas, é a hora que a gente vai traçar a tua estratégia de comunicação para que em agosto, setembro, você coloque essa mão na massa propriamente dita. Tá bem? Os atendimentos de 19 de agosto, 2 de setembro e 16 de setembro vão ser atendimentos feitos pelo nosso banco de mentores. E daí eu vou precisar ter atendido vocês aqui antes para ver para quem que vai. Vou dar um exemplo, tá bom? Vamos supor que a Su, que está aqui, certo? A gente observe que na estratégia de comunicação dela, para ela atingir o objetivo que ela tem aqui na mentoria, seja importante expandir o teu capital relacional, Su. A gente vai fazer pontes de vocês com algumas pessoas. Ah, eu vou chamar a Josi para a gente construir essa estratégia de capital relacional que está aqui. Ok? Então, para cada uma pode ser uma coisa diferente. Vamos supor que a Michelle que está aqui, ela queira desenvolver melhor a oratória dela, certo? Dentro dos objetivos, a gente perceba que oratória é uma habilidade que a gente precisa trazer uma força para mim. Eu vou chamar a Fernanda Pazini para complementar nessa parte. Deu para entender como vai ser as trocas? As trocas vão ser de acordo com a necessidade e o banco de mentora que nós temos. Ok? O que é legal para vocês que estão na turma 2? É que além do banco de mentoras que vocês viram que a turma 1 teve, vocês têm no banco de mentoras todo mundo que já esteve na primeira mentoria. Então, a gente tem um leque maior de opções para te ajudar a resolver os teus problemas especificamente. Especificamente. Tá bem? Então, especificamente, você vai conseguir olhar para todas essas variáveis. Fez sentido até aqui? Nós tivemos também quem, além de comprar a mentoria, comprou a formação de mentoras. A formação de mentora, gente, ela é à parte, tá bom? A formação de mentoras é além do conteúdo de comunicação, tá? Então, quem de fato adquiriu a formação de consultoras e mentoras, nós vamos ter encontros aos sábados, por 6 meses, então começa agora em junho, mas nós vamos terminar lá no final de novembro. Porque daí nós vamos trazer um embasamento sobre como atender mulheres no 1 a 1. E depois como conduzir grupos de mulheres, que essa foi uma questão que trouxeram no feedback da última turma. Ai, Mi, mas eu queria aprender a mentorar também e a conduzir grupos também, como estratégia para o meu negócio. Então, aqui já é uma formação em psique feminina, a diferença entre mentoria, consultoria, terapia, counseling, que são coisas diferentes. Qual a diferença de conduzir uma mulher para conduzir um homem? O que é a parte cíclica? Como que se funciona um planejamento estratégico feminino, que é diferente do planejamento estratégico masculino? O que é um BSC, que é o Balanced Scorecard para mulheres, que é um tipo de planejamento que a gente trabalha financeiro, pessoas, processos e aprendizagem para mulheres, tem uma vertente diferente. Como conduzir grupos e como conduzir atendimentos individuais. Aqui é para a formação de mentoras. Tá? A ideia é só para você que, de fato, atende esse público e quer desenvolver um trabalho específico para esse público. Tá bom? Mi, como funciona a parte da plataforma, tá? E vou contar como que eu conduzo, até para não gerar ruído, porque eu sei que plataforma, gente, não sei vocês, mas eu e o digital, a gente, assim, tem um relacionamento, mas não é um relacionamento, sim, muito amoroso, né, Su? Até, gente, março do ano passado, perdão, março desse ano, antes do Mulheres Reais de São Paulo, eu era da Hotmart, eu migrei para Eduz. Ok? Então, eu era da Hotmart, todos os meus produtos estavam na Hotmart. Eu fechei uma parceria com a Eduz, então é por isso que vocês viram a sacolinha da Eduz, né? Todo mundo recebeu, né, mimo da Eduz em São Paulo, recebeu mimo da Eduz aqui em Avaré, porque eu fiz essa migração. Nessa migração, nós estamos com alguns desafios de plataforma, e eu estou sendo extremamente transparente para vocês, porque o formato como era cadastrado o produto em uma plataforma é diferente de como é cadastrado, né, o produto em
em outra plataforma, tá? O que que tem dentro do que vocês compraram enquanto mentoria comunicação real, tá? O que que está incluso para que vocês saibam? Todas vocês recebem de bônus o meu curso de comunicação. Esse curso de comunicação, ele tem 21 aulas gravadas e um material disponível, uma apostila, tá? Disponível desse curso. Ela está desmembrada em slides, pelo menos estava na Hotmart. Eu não sei se ela veio desmembrada para Eduz ou não. Eu agora pela manhã mandei mensagem para o Tiago, que é quem me dá todo o suporte, né? Ele é o funcionário que dá todo o suporte para essa parte tecnológica, para que ele possa gravar um vídeo explicando o passo a passo de utilização da plataforma. Eu ia abrir ela aqui para vocês, para identificar, mas eu tenho receio de como eu vou ficar indo e vindo, porque eu não sou a melhor pessoa para a parte tecnológica, deu mais confundido que ajudar. Sendo 300% sincera com vocês, eu falei, gente, eu tenho receio de, ao invés de eu ajudar, eu complicar. Então, eu pedi para o Tiago para que ele pudesse gravar um tutorial de utilização da plataforma. Tá? O que que vai para a plataforma, gente? Tá lá na plataforma os 4 encontros da turma 1, as boas-vindas, as 21 aulas gravadas e os conteúdos bônus. O que que tem de conteúdos bônus? Os 7 preceitos cristãos da prosperidade e as 7 leis espirituais do sucesso. Isso é que tem extra e de bônus. Eu, Milena, normalmente regravo esses conteúdos no mês de agosto, que é o mês do meu aniversário. Então, provavelmente, a gente faça um ao vivo disso nessa turma, tá? A outra turma não teve, porque sempre no meu aniversário eu faço isso gratuitamente de transbordo. Aí vocês têm que acordar cedo, tá, gente? Porque é uma leitura matinal às 7 da manhã, então é isso, Brasil, entendeu? Eu faço sempre essa releitura todo mês do meu aniversário para agradecer. Eu entrego ela gratuita e subo a gravação. Ai, Rê, que bom que você me informou isso, porque eu preciso passar para o Tiago todas essas informações, tá? Eu já mandei mensagem para ele. Tá? Oi? Não, não falei nada, Mi, mas eu ia falar. Eu vou mostrar para você, então, o que que abre na minha plataforma, para você ficar ciente, porque às vezes o que abre na minha é diferente do que abre na plataforma das meninas, né? E aproveitando, mandar um beijo para todo mundo que está aqui, né? Que gostoso estar com vocês. Que delícia, Nada, que bom que você está aqui. Eu vou pedir mesmo, gente, para cada uma de vocês, eu vou pedir, Rê, se você pode mandar até no meu individual, para eu poder passar direto para o Ti. Tá. Eu passei para eles o login de cada uma de vocês, né, o e-mail de cada uma de vocês, para checar. Porque o que acontece? Dentro da Escola Mulheres Reais, que a gente subiu na Alpha Class, tem o conteúdo gratuito, que é o Liderança Feminina Corporativa, o Matchmaking, toda a parte gratuita, que toda mulher que está dentro da comunidade tem acesso. E tem o conteúdo pago, que é para quem está dentro da mentoria. Dentro da mentoria que tem os conteúdos bônus, o curso de comunicação, e eu vou subir as gravações, né, das nossas aulas aqui. Inclusive, essa aula eu já mando para Conforme for acontecendo, vai subindo, né? vai subindo. O que que eu fiz para outra turma para facilitar para quem estava com dificuldade de acesso, e eu vou fazer para essa também. O conteúdo que vai para o Alpha Class, ele vai como vídeo não listado do YouTube. Então, além de subir na plataforma os slides e as gravações, eu também mando para vocês no grupo para facilitar o acesso. Tá? Então, gente, no grupo vocês sempre vão estar recebendo a gravação, o link, né, do material, por exemplo, os slides de hoje, vão para vocês de qualquer forma no grupo, enquanto esta plataforma, que em nome de Jesus vai estar resolvida nesta semana, Tiago não resolve para a gente, porque eu realmente, confesso que não consigo resolver para vocês. Ah, é difícil, né? Cada um tem o seu, cada macaco no seu galho, né? Cada macaco no seu galho. Eu falo, Tiago, se eu não tivesse você na equipe, meu filho, eu nem tinha condição de ter plataforma, porque não sei mesmo, não faço ideia de como, né, como é essa dinâmica interna mesmo, tá, Rê? Então, peço aí a compreensão de vocês para esse, né, esse ajuste ali, vou já
já falar para ele que no seu caso só está aparecendo, né, os 4 aulas, e também mais pessoas aqui, tá, gente? Quem porventura tiver com alguma questão, seja para acessar a comunidade gratuita, ou seja, para acessar o conteúdo pago, me passa para eu comunicar ao Thiago, tá? Ele é super rápido em responder, dentro de 24 horas ele sempre dá um retorno, e daí a gente tem esse suporte acontecendo. Combinado, meninas? Combinado. Queria fechar o nosso encontro de hoje repassando a música que a gente abriu e abrindo uma roda de check-out. O que é o check-out, tá bom? Eu sempre gosto de fazer um check-in emocional e um check-out emocional, que é a gente dizer como que a gente sai, né? Como que isso reverberou aí no seu coração. Então, eu vou dar um minutinho. Essa música tem 2 minutinhos só, para a gente respirar, integralizar tudo que a gente... Espera aí que eu pus no YouTube, apareceu um som aqui, gente, calma aí. Para que você possa integrar. Aliás, façam sempre esse exercício toda vez que vocês receberem um conteúdo. Não pulem direto para a próxima tarefa. Deixe eles decantarem no coração de vocês, aí a gente vai para a próxima. Então, vou te convidar a descruzar as suas pernas, pôr um pouquinho o teu ombro para trás e deixar o seu corpo sentir um pouquinho o que essa música vem trazer para a gente. Tudo é exatamente como deve ser, mesmo que ainda não possa perceber a perfeição da vida. Nada é mais simples do que a arte de viver, mesmo que às vezes possa parecer que já não há saída. Tente se soltar de tudo em que se prende, pois pra voar seu coração deve ser livre. E assim vai descobrir, não tem por que mentir, pode assumir que é amor, e ao ser amor tudo se dissolve, e o que sua alma quer gritar, tenha coragem pra dizer, seja você. Não tenha medo de expressar toda a verdade em teu ser, seja você. E o que tua alma quer gritar, tenha coragem pra dizer, seja você. Não tenha medo de expressar toda a verdade em teu ser, seja você. Vou parar a nossa gravação, para a gente ter um espaço seguro para dizer como foi para você.